No antro de uma dungeon, mais ao fundo, vários goblins aparecem congelados. Um jovem recupera o fôlego e a cena mostra que ele está sentado sobre os monstros derrotados. Este garoto é um assalariado explorado e o mais forte. Ele mora num lugar tão rural que o único explorador de masmorra dali é ele. Só que o cansaço já bate forte. Ele solta um suspiro e admite que está exausto. Depois disso, no prédio da Guilda dos Exploradores, filial de Mifune, a atendente sorri assim que o vê voltar e diz que ele retornou, elogiando o trabalho de mais um dia. A mão do jovem bate com força na mesa. Sujo e cansado, ele só pede para deixarem ele descansar. Seu nome é Soma Hajime. Ele tem 17 anos, está no segundo ano do ensino médio e trabalha como explorador de masmorra. Matsumoto, a atendente de 32 anos e funcionária da guilda, responde que pelo menos pode ouvir o motivo. Ele rebate que o motivo é simples: está cansado. Soma explica que ainda está no segundo ano do ensino médio e, mesmo assim, passa todos os dias explorando masmorra da manhã até a noite. Então encara Matsumoto e pergunta se ela sabe quantas vezes ele não conseguiu ir para a escola naquela semana. Ela arrisca que foram 2 vezes. Ele corrige na hora: foi uma vez só, e mesmo nesse único dia ele ainda teve que sair mais cedo por causa de um chamado da guilda. Matsumoto pede desculpa e lembra que, naquela região, o único explorador capaz de trabalhar é ele. E é justamente aí que o peso da situação fica claro. Mesmo assim, ela diz que Soma leva isso a sério e comenta que, quando era estudante, nunca quis ir para a escola. Ele seca o rosto e responde que isso só valeria se ele frequentasse direito, porque ir uma vez por semana não conta. Então admite o que realmente quer: aproveitar uma juventude normal também. Ele imagina como seria ir para a escola com uma garota fofa e se pergunta se não acabaria se apaixonando. Matsumoto então pergunta se ele não tem namorada, já que, sendo explorador de masmorra, parece fazer sucesso. Soma responde que tem, mas ela não escuta direito e pede para ele repetir. Na imaginação, ele posa com confiança, mas na realidade entra em choque e se desespera. Mesmo assim, dispara que faz muito sucesso, que é super popular, que afinal é um explorador rank A, do top 0,1%. Ele ainda afirma que sua renda do ano passado passou fácil dos 80 milhões de ienes e conclui que é óbvio que seria muito popular. Matsumoto fica surpresa, mas o clima muda rápido. Cabisbaixo, Soma diz que não sabe se chamaria aquilo de ostentação. Matsumoto comenta que, então, era só arrumar uma namorada, porque naquele tempo ele queria conversar com alguém. Só que ela mesma começa a pensar melhor e imagina Soma namorando. A situação parece triste. Se ele saísse com uma garota enquanto só pensa em masmorra, o resultado seria claro: eles mal conseguiriam se encontrar porque não teriam tempo de se ver, as mensagens acabariam sempre em desencontro, enquanto isso mãos maldosas poderiam se aproximar dessa namorada. Na imaginação dela, a garota chama Hajime-kun para irem juntos depois da aula, mas ele responde que a guilda chamou de novo. Depois, ela olha para as mensagens ignoradas e se pergunta se fez alguma coisa errada. Em seguida, outra voz entra e diz que acharia aquilo impossível, mas que mesmo assim gosta dela. A conclusão vem dura demais. Soma fica em choque ao ouvir aquilo. Matsumoto chama isso de NTR. Ele reage na hora, dizendo que isso já é exagero demais. Ela tenta se desculpar, mas a frase final já atinge em cheio: a namorada dele já perdeu interesse nele faz tempo. E é assim que a conversa termina, deixando o golpe suspenso no ar. Matsumoto ri enquanto Soma protesta e diz que ela está sempre no mesmo padrão. Então ele solta que, se saísse com a Matsumoto-san, não teria NTR, porque ela estaria sempre com ele. Ela corta na hora e diz que é casada, esposa de alguém, e manda ele não criar expectativa errada. Soma encerra o assunto e reclama que já chega, pedindo pelo menos que resolvam logo aquela falta de exploradores. Matsumoto responde que já fez esse pedido várias vezes para a sede da guilda, mas nada muda. E isso só piora a irritação dele. Enquanto digita no computador, ela lembra que ele vive dizendo isso há quase um ano. Soma estranha e pergunta se nem resposta houve. Sem jeito, ela admite que até teve, mas hesita. Então ele completa por ela: enquanto ele ainda conseguir dar conta sozinho, está tudo bem. E avisa que, quando não conseguir mais, já vai estar morto. Nesse instante, um alerta aparece no monitor. Matsumoto se assusta, e os dois olham para a tela. O descanso acaba ali. Séria, Matsumoto pede desculpa e diz que é ruim falar disso naquela hora, mas detectaram uma reação mágica normal no 36º andar. É um pedido para investigar a causa e eliminar a anomalia. Soma pergunta qual é a escala da ameaça. Ela responde que, claro, é desconhecida. Ele explode, dizendo que acabou de voltar e que já vai se trocar para descer de novo.
Matsumoto tenta segurá-lo e insiste que ao menos vai acompanhá-lo até a saída. Os dois caminham pelo corredor. Matsumoto pergunta se ele vai ficar bem, mesmo sendo tão forte assim. Soma pergunta se ela não pode usar magia de cura. Ela responde que, por ser uma situação de emergência, o médico não vai chegar tão cedo. Então deixa um único pedido, que ele não force demais e volte vivo. Soma responde que sabe. A porta se abre diante dos dois, e ele dá mais um passo. Só de olhar para o portal, o cansaço já pesa de novo. Soma para diante da estrutura e encara o portal. Ele diz que vai acabar logo com aquilo. Então atravessa. Do outro lado, encara o lugar com seriedade. Uma caverna enorme se abre à sua frente, escura e pesada. E a sensação ruim volta na mesma hora. Enquanto caminha pela escuridão, Soma diz que não importa quando venha, masmorra é sempre escura e sinistra. Ele se pergunta se algum dia vai conseguir passar um único dia sem um problema atrás do outro. Avançando por uma passagem estreita, continua reclamando que a guilda também é assim. Querem economizar, mas não podem cortar só ele. Ele diz que aquilo não é carga de trabalho para um estudante e se pergunta como é que só apareceu alguém como ele. O suspiro sai tenso, porque nem ele aguenta mais. A masmorra é um espaço anômalo descoberto de repente no mundo cerca de 100 anos atrás. O que se sabe é que seu interior virou um enorme labirinto com até 100 andares. Ela não pode ser explicada pela ciência e pela tecnologia modernas. É algo como magia, mas produzido artificialmente. No começo, era natural pensar que algo assim não existia. Só que aconteceu algo tão inacreditável que todos passaram a acreditar. E a partir daí, tudo mudou. Com o surgimento das masmorras, habilidades especiais chamadas de magia começaram a aparecer uma após a outra. Era como usar a magia de fantasia dos romances. Exploradores de 100 anos atrás surgiram em grupo, e o mundo passou a aceitar aquilo como realidade. Mas agora, no fundo daquela caverna, o que importa não é a história. É o que está esperando Soma mais adiante. No começo, ouviu-se dizer que foi um grande alvoroço. Era óbvio que gente mal intencionada apareceria usando um poder daqueles. Enquanto avança pela masmorra, Soma segura uma pequena magia nos dedos e diz que usa fogo e gelo. Logo em seguida, monstros de bocas enormes cercam o garoto. Mas isso não o faz parar. Soma fica imóvel e, com o movimento do dedo, corta os monstros. No lugar deles, surge um cristal. Ele age rápido, pega a pedra na mesma hora e solta que conseguiu. É assim que tudo funciona ali. O que mudou a sociedade que usava magia de forma indevida foi a existência da pedra mágica e da guilda. Dentro das masmorras existem monstros, e a pedra mágica obtida ao caçá-los revelou armazenar uma energia secreta muito maior do que qualquer material convencional. Depois disso, quem conseguia usar magia passou a mergulhar nas masmorras sonhando com fortuna, vendendo as pedras mágicas e os itens coletados para ganhar a vida. Essas pessoas ficaram conhecidas como exploradores, e para controlá-los com rigor, foi criada a guilda. Soma encara isso com seriedade e pensa que, graças a tudo isso, os exploradores de masmorra deviam ter aumentado, mas a realidade ali é outra. Frustrado, ele segura a cabeça e se irrita com o fato de estar num lugar tão no interior que só ele é explorador de masmorra. A Matsumoto-san vive pedindo reforço de pessoal, mas ele mesmo sabe que ninguém vai querer vir para um fim de mundo daqueles. Só tem mato em volta. O acesso é ruim demais. E isso explica muita coisa. Só não resolve nada. Soma lembra que sua cidade natal, Mifune, é interior ao extremo. No ensino fundamental e no médio, parecia haver só uma turma por série, e mesmo assim com poucos alunos. Enquanto passa por uma trilha estreita na caverna, ele diz que nem lembra o nome de todo mundo da turma, mas, quando vai para a escola, todo mundo fala com ele. Então conclui que, se não tem outro cara para fazer aquilo, deve ser ele quem precisa dar um jeito. E é aí que percebe que chegou ao local de que Matsumoto falou. Enquanto caminha, ele se pergunta que tipo de monstro apareceu daquela vez. Então nota algo estranho. Está borbulhando. Soma encara a cena com seriedade e para diante de um enorme casulo, com um monstro dentro. O clima muda na mesma hora. Dentro do casulo, uma criatura tatuada aparece. Soma olha e percebe o que está vendo. Aquilo é código. Quando o monstro cai no chão, ele entende o tamanho do problema. A dificuldade de subjugação é Rank S, é um monstro que exploradores Rank A enfrentam em grupo. E aquilo está ali, no andar raso onde até Rank D pode entrar. O monstro começa a se mexer, depois se levanta. E agora não há mais dúvida. A criatura gigante se ergue diante dele e solta um rugido poderoso. Soma encara a frente e pensa que aquele cara acabou de nascer, mas logo rejeita a própria ideia. Não parece. A pressão que sai dele é absurda. E isso já basta para decidir o próximo passo.
Agachado, Soma se prepara. Ele pensa que não pode hesitar e que não dá para deixar aquele monstro solto. Antes de tudo, precisa confirmar se aquela informação é verdadeira. Então ativa um círculo mágico, reúne poder e decide testar na hora. Ele lança uma bola de fogo. A chama avança direto contra o monstro. O golpe acerta o corpo da criatura, mas não causa dano algum. As tatuagens brilham. Soma percebe na hora que não foi repelido. Foi apagado. Então confirma que a informação estava certa. Magia não funciona no Goblin Lord. Nesse caso, suas opções ficam bem mais limitadas. E o inimigo já parte para cima. O Goblin Lord corre para atacar com o punho. Soma presta atenção em cada movimento. No instante seguinte, o golpe despenca no chão da caverna com um impacto enorme. E agora a luta começa de verdade. O Goblin Lord olha para o chão onde o próprio punho acertou, mas Soma já está ao lado dele e avisa que é por ali. Com desprezo, diz que ele tem força, mas que sua velocidade só vai até aquele nível. O monstro avança com fúria, e Soma percebe que os dois têm uma compatibilidade boa para a luta. Se magia não funciona naquele inimigo, então ele vai derrubá-lo na força física. E a troca de golpes muda de vez. No chão onde Soma pisa, um brilho estranho aparece. O punho do Goblin Lord está prestes a acertá-lo, mas ele some no instante seguinte. Num piscar de olhos, acerta vários ataques no monstro. Só que então olha para a arma e percebe que a espada quebrou. Ele entende na hora que até uma espada feita com magia é anulada. Se aquilo se arrastar, a situação vai ficar complicada. O Goblin Lord salta para atacar de novo, e Soma desvia enquanto observa cada detalhe. Como imaginava, os golpes anteriores não causaram dano real. Então nota uma exceção. Só a barriga tem ferimento. É ali. Sem perder tempo, ele presta atenção na própria bolsa e puxa uma espingarda, largando o resto no chão. A luta entra em outra fase. O Goblin Lord corre na direção dele. O olhar de Soma endurece. Então ele cria uma parede de gelo diante do monstro e testa uma nova possibilidade. Se o ataque mágico não funciona, e a defesa, ele conjura a Era do Gelo. O Goblin Lord destrói a barreira, mas isso já basta para Soma entender mais uma coisa. Ativando um círculo mágico na mão, ele percebe que a anulação só acontece no toque. Então existe uma brecha. Soma lança uma bola de fogo contra o monstro. Em meio à fumaça, o Goblin Lord para e percebe algo. Então avança contra uma silhueta que parece ser Soma e até sorri, certo de que encontrou o alvo. Só que não era ele. Era Gelo Coberto com sua jaqueta. Quando o monstro atravessa a fumaça na direção do verdadeiro Soma, já é tarde demais. Soma mira na barriga da criatura e dispara. O tiro abre um buraco enorme e encerra a luta na hora. O Goblin Lord ainda fica surpreso, com sangue saindo da boca, antes de cair sem vida diante dele. Observando o corpo no chão, Soma conclui que a fumaça e a poeira levantadas pela magia não podem ser anuladas. E foi isso que decidiu tudo. Abraçado à espingarda, ele sorri e admite que, não importa quantas vezes use, aquela arma é linda demais. Diz também que ainda bem que conseguiu ela, porque é boa demais. Depois pega a jaqueta no chão e declara que o trabalho está concluído. Mas então percebe a hora e se apressa, dizendo que precisa voltar logo. Só que o choque de verdade ainda está esperando por ele na guilda. Mais tarde, Matsumoto encara Soma, confusa, e pede que ele espere um pouco para contar tudo de novo desde o começo. Ela pergunta se ele está dizendo mesmo que lutou sozinho contra um Goblin Lord. Sentado, Soma estica o braço e responde que o monstro tinha acabado de nascer e que a compatibilidade também era boa. Depois reclama que já falou isso várias vezes. Matsumoto então olha para a pedra que ele trouxe e entende o absurdo daquilo. Ela encara a pedra mágica roxa e confirma que é a pedra mágica do Goblin Lord. Diz que derrotá-lo sozinho já seria absurdo, mas uma pedra roxa daquelas ela nunca viu. Então começa a calcular o valor de mercado. A tela mostra o preço: 16 milhões de ienes. Matsumoto entra em choque e grita, perguntando que valor é aquele. Ela ainda diz que isso passa da renda anual dela e do marido juntos. Soma só pede que ela fique quieta. Ainda abalada, Matsumoto nota que o som do celular dele não está saindo e pergunta o que ele está vendo. The Tube. Soma confirma na hora e diz que estava ansioso por aquilo o dia inteiro. E agora alguma coisa finalmente roubou sua atenção até mais do que um Goblin Lord. Matsumoto sorri sem graça e diz que então ele podia ter voltado muito mais rápido por causa disso. Também manda ele parar de falar como se tivesse ido atrás de um Goblin Lord por curiosidade. Soma segura o celular, sorri e pergunta se era tão urgente assim. Depois provoca, perguntando se ela ficou curiosa. Então olha para a tela, checa se o som está saindo e avisa que começou. E o foco dele muda na hora. Na transmissão,
uma garota com orelhas de gato aparece e cumprimenta seus donos com um coneco. Ela se apresenta como Nono Neko, uma exploradora Rank C de longa data. Soma assiste preso à tela e diz que hoje também ela está uma fofura. Atrás dele, Matsumoto observa com uma expressão de desgosto e pergunta se era a live dessa Nono Neko-chan que ele tanto queria ver. Soma responde que sim, e então admite sem rodeios o tamanho disso. Corado, ele diz que é completamente apaixonado por essa garota. Matsumoto desvia o olhar, sem graça, e apenas responde que entendeu. No saguão da guilda, ela comenta que a garota é super fofa. Soma responde de um jeito meio contido, dizendo que sim, que ela é bonitinha, acha. Mas enquanto ele sorri olhando para o celular, em outro lugar o assunto é bem diferente. Na sede da guilda, uma voz anuncia que apareceu um Goblin Lord. Em uma sala de reunião, confirmam que sim, e ainda por cima em um nível tão raso quanto o 36º andar. Outro se espanta e pergunta se isso é verdade. A resposta vem logo, sim, e ainda bem que ele lidou com isso rapidamente. O caso já está sendo tratado como algo fora do normal. Enquanto analisam o relatório, olham para o documento da Pedra Mágica e questionam se não houve engano com a cor que saiu após a derrota do monstro. Disseram que era roxa. Normalmente, deveria ser verde. Dois homens conversam sentados e um deles conclui que, como pensava, aquilo não é um indivíduo comum. Também diz que só aquela dungeon é anormal demais e pergunta por quê. O outro responde que, se soubessem, não estariam penando daquele jeito. E isso só reforça o problema. Uma mão se apoia sobre fichas de rank na mesa quando o assunto muda para reforço de pessoal. Eles dizem que fizeram uma lista, mas é inútil. Mandar rank C ou um rank B mediano só transformaria tudo em peso morto. No fim, a conclusão é uma só. A dungeon Mifune só pode ser deixada nas mãos dele. E o nome por trás disso já não é tratado como algo comum. Na sala de reunião, todos olham para a tela que mostra Soma. Chamam a dungeon Mifune de covil demoníaco. Dizem que ele a protege sozinho. Então dão a ele um título, o Guardião de Mifune. E enquanto Soma sorri distraído para a live no celular, fica claro que só podia ser o Soma Hajime.